Olá, meus amigos, tudo bem? Professor José Humberto, falando do maior canal de direito empresarial aqui do YouTube, sempre trazendo informações sobre a SAF. Hoje nós vamos falar se é viável a criação da SAF pelo Corinthians. Se liga no vídeo, pessoal! Bem, meus amigos, é um imenso prazer estar aqui com vocês. Se você é corintiano, se acompanha o futebol, acompanha SAF, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu comentário, as suas sugestões. Hoje estamos falando sobre o Corinthians e a possibilidade dele se tornar uma SAF. Afinal de contas, isso é viável? Quais as alternativas? Quais os cenários? E as dívidas, hein? Como que isso pode ser resolvido? Vamos lá, pessoal. A SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, é uma alternativa para o Corinthians superar esse momento de crise financeira. Mas para isso, precisa se tornar uma SAF, uma Sociedade Anônima do Futebol. Se tornando a SAF, ela terá mecanismos para negociar junto aos credores essa dívida atual que ultrapassa 2 bilhões de reais. Sabemos que 1 bilhão e 300 milhões são valores devidos a jogadores, fornecedores, a terceiros e aproximadamente 700 milhões a dívida referente ao estádio do Corinthians. É bom também lembrar que o Corinthians é um dos maiores clubes de futebol em torcida do nosso país. Tem muita receita, gera muita audiência, tem um potencial de receita ainda maior, gigantesco. E isso é muito interessante para que um investidor possa se interessar pelo Corinthians e fazer ali um aporte, um investimento. Mas aí vem a seguinte pergunta: qual o valor atual do Corinthians? Alguns falam de 3 milhões, 3 bilhões e meio, outros em 4 bilhões. Fato é que essa avaliação, chamada de valuation, deve ser feita por uma empresa especializada para compreender exatamente qual é o valor do Corinthians de mercado. Com esse valor, é possível ter uma ideia para a negociação dos percentuais de investidores no Corinthians. Porque atualmente, sendo uma associação, tudo é Corinthians. É somente um sócio, vamos colocar assim, que está ali entre os seus associados, né, no seu conselho deliberativo, são os seus associados do Corinthians, né? Mas numa SAF, nós transformaremos o Corinthians em uma empresa que teremos participações em ações, em percentuais. Cada um, ou o investidor, terá um pedaço do Corinthians, será o proprietário dessa aquisição. Para isso, pessoal, existe um ponto muito importante, uma barreira a ser superada, que é tratar da questão junto aos associados, ao conselho deliberativo, porque é preciso superar essa previsão que está ali no Estatuto do Corinthians para viabilizar a criação de uma SAF. Então percebam que há uma questão política envolvida na criação de uma SAF do Corinthians, porque precisa ser aprovado pelos seus associados, pelo seu conselho deliberativo. Com essa aprovação é que serão dados outros passos. Nada impede que seja feita a avaliação, que sejam abertas conversas ou até mesmo propostas de aquisição do Corinthians dentro de um modelo de SAF, inclusive de forma sigilosa, para que isso seja levado aos associados, ao Conselho Deliberativo, numa proposta de um Corinthians solvente, né, quitando essas obrigações. E nunca se esqueçam, o próprio formato da SAF permite que o Corinthians, hoje como associação, permaneça como associação com essas dívidas e seja retirado um pedacinho ali do Corinthians, do departamento de futebol, que são os jogadores, os contratos, as receitas, né, o futebol mesmo, e seja criada uma outra empresa que será a SAF do Corinthians, coexistindo SAF Corinthians e a associação com as dívidas, havendo um comprometimento do Corinthians empresa em repassar um percentual das receitas à associação para que cumpra as obrigações. Veja que esse cenário também não inviabiliza a existência e funcionamento do Corinthians, mas teríamos neste caso dois Corinthians: SAF, Corinthians Empresa, e Corinthians Associativo, como existe hoje no Vasco. Vasco Empresa, Vasco Associativo, Cruzeiro Empresa, Cruzeiro Associativo. Enfim, dentro desse modelo de divisão, de cisão,
tendo um saudável, nascendo saudável, vamos colocar dessa forma, e outro permanecendo com esses problemas, com essas dívidas que precisam ser quitadas. E nunca esquecendo que essas dívidas ainda poderão ser objeto de planos de pagamento, como uma recuperação judicial, que também poderá e deverá ser pensada dentro desse formato de SAF. Quero ouvir a sua opinião, como corintiano, como torcedor, ou você que acompanha o futebol. Afinal de contas, o momento é propício e o Corinthians adotar o modelo do SAF seria a solução para resolver esses problemas financeiros? Sobre isso que eu quero ouvir vocês. Um grande abraço e vamos falar mais de Corinthians em breve. Até mais, pessoal!